Gente do céu, é só prateleira de cima esse Fala Carlão, essa cobertura do Fala Carlão aqui do Anagro 2023. Aqui do meu lado agora, Marcos Truirro. O Marcos é o seguinte, ele é formado em economia, ele tem esse sobrenome espanhol, mas é corintiano, ele me falou inclusive, nascido aqui no Brasil. Foi presidente do Banco dos BRICS até agorinha mesmo e fez uma palestra aqui extraordinária, trouxe um mundaréu de insights aqui pra gente. Ô Marcos, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui, viu? É uma satisfação, obrigado pela referência à minha palestra. Escuta, vamos falar o seguinte, aqui no Fala Carlão ninguém nasce presidente de nada, todo mundo tem uma historinha para contar e eu queria, antes de falar do que viemos aqui, eu queria que você contasse um pouquinho quem que é o Marcos Truirro, não é isso? Obrigado. Bom, eu sou brasileiro, né? Sou paulista, nasci paulista e paulistano, né? Nasci em São Paulo, cresci no bairro das Perdizes, gostava de fazer esporte. Eu estudei na PUC. Olha só, então eu morava bem perto, eu morava na rua Franco da Rocha, perto da PUC. E aí depois na faculdade estudei economia, estudei ciência política, entrei no Instituto Rio Branco, né, que é o concurso para a carreira de diplomata. Fiz mestrado também na área de relações internacionais, sociologia das relações internacionais na USP. Fiz doutorado lá também. Fiz pós-doutorado na Universidade de Colômbia. Então, assim, a minha trajetória, Carlão, foi sempre uma combinação de estudo com atividade diplomática e na atividade internacional. E depois eu acabei indo para o setor privado. Recebi um convite para ir para o setor privado, mas nunca deixei de lado, enfim, de estudar, de dar aulas, né? E isso aí é uma, vamos dizer assim, o seu pai era firme nessa história, como é que foi? A sua família tem uma influência nisso? Sempre tem, sempre tem uma influência, porque primeiro eles investiram muito na minha educação, insistiram para que eu fosse em boas escolas, né? Que eu aprendesse línguas estrangeiras. Fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos quando eu tinha 15 anos de idade, fiz uma parte da minha faculdade na França, então, sim, sempre tive muito apoio da minha família, muito incentivo da minha família. E aí, enfim, mais tarde eu também dei aula no exterior, né, na Universidade de Colômbia, e em 2018, quando o Paulo Guedes estava pensando em montar a sua equipe econômica, ele me convidou para ir para a área externa. E aí a gente criou a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, que cuidava não apenas dessa parte de exportações e importações, mas também da relação com os chamados bancos multilaterais, né? O Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Então, foi mais ou menos assim. É uma trajetória, a primeira vez que eu vi o Marcos, ele estava fazendo uma palestra aí aqui em São Paulo, eu achei que se tratava de um executivo internacional. Você estava falando um inglês que era perfeito, hein, rapaz? Enfim, sempre tive muita sorte, né? Na minha vida fui muito abençoado. Morei um tempo no exterior, gosto de estudar. Acho que é isso. Sorte acordar cedo, né, rapaz? Sorte acordar cedo faz bem para todo mundo, né? Tem gente que define sorte como um encontro entre a competência e a oportunidade. Mas para ter competência precisa trabalhar muito, né? Olha, você trouxe aqui agora, vamos chegando aqui mais perto do nosso evento, eu queria primeiro que você falasse quais são as suas impressões desse evento, né? Um evento, as suas expectativas foram tão fiéis aí ao seu sentimento? Não, elas foram superadas, né? Um evento extraordinário, gente de altíssimo nível, de diferentes setores do agronegócio, né? Quer dizer, da produção, da distribuição, da logística, gente que trabalha com pesquisa e desenvolvimento de agronegócio, comercialização externa, gerência, gente que está trabalhando muito na governança do agronegócio. Então eu fiquei muito impressionado com o alcance, com o número e a qualidade dos participantes, de modo que é uma honra participar. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem um histórico dentro do agronegócio, aí nos últimos 50 anos, vamos dizer assim, olhando no retrovisor, a gente fez uma lição de casa muito importante. Mas, na verdade, sempre que a gente fica bom do tema, sempre que a gente, vamos dizer, sempre que a gente se torna o melhor aluno da classe, geralmente mudam as perguntas. E a gente está numa fase de mudança de perguntas e eu queria que você, agora entrando no tema da sua palestra, o que você traz, quais são os desafios que nós temos pela frente? Olha, Carlão, acho que a trajetória que você percorreu aí, falando sobre aquilo que o Brasil fez de bom nos últimos 50 anos, é absolutamente verdadeira. Vamos lembrar que, por exemplo, no final dos anos 70,
começo dos anos 80, o Brasil ainda era um importador líquido de alimentos. Sim. Hoje ele é um dos maiores exportadores mundiais. Agora, o que eu acho que tem de novo no mercado internacional é uma característica que pode realmente empurrar o Brasil para se tornar um país de renda alta. Veja só, hoje se você levar em consideração os tradicionais G7, ou seja, os países industrializados mais convencionais, então Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Inglaterra, Canadá e Itália, eles têm um produto interno bruto, medido pela paridade de compra, de 50 trilhões de dólares. Esse é o PIB deles combinado. Agora, se você faz a mesma conta com aquilo que eu gosto de chamar de E7, ou seja, as 7 maiores economias emergentes do mundo, China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México e Arábia Saudita, esses países têm um PIB combinado medido pela paridade de compra de 60 trilhões de dólares, ou seja, 20% a mais do que os tradicionais G7. Agora, por que isso é tão relevante para a produção de alimentos no Brasil? É que quando você tem países que têm um crescimento tão vertiginoso, com uma população tão grande, e um crescimento que se dá a partir de rendas per capita razoavelmente baixas, em geral, essa renda incremental, ela vai para o consumo de alimentos. Entendi. O consumidor multiplica o seu consumo de calorias, o seu consumo de nutrientes. Então isso significa que a demanda mundial por essa área em que o Brasil tem tanta vantagem comparativa, né, que é a produção de alimentos, mudou muito. Né? Então nós temos que fazer frente a essa demanda externa, nós precisamos diversificar a nossa produção de alimentos, nós precisamos agregar valor à nossa produção de alimentos, nós temos que melhorar a nossa armazenagem, distribuição e operação portuária de alimentos. Temos que conquistar o consumidor internacional também, que agora quer coisas mais sofisticadas, né? E, obviamente, nós precisamos nos valer também do fato de que, antigamente, se dizia que quando você não tem infraestrutura, como é o caso do Brasil, o país é muito competente da porteira para dentro, mas tem o desafio da porteira para fora. Ora, no momento em que a demanda mundial por alimentos é tão forte, a falta de infraestrutura no Brasil deixou de ser um problema apenas brasileiro e passou a ser um problema mundial. Então o Brasil também tem que estar muito atento a essas oportunidades de atração de investimento de infraestrutura de longo prazo, que vai aumentar ainda mais a nossa competitividade. É importante isso que você está falando, porque você coloca e transforma aquilo que é um problema numa oportunidade gigantesca. Sim. Veja, hoje você tem uma dificuldade de custo e uma dificuldade cronológica, no sentido de levar muito tempo, de um bem produzido no estado do Mato Grosso, por exemplo, para chegar até o litoral do Atlântico brasileiro, costumava ser apenas um problema nosso, né? Enfim, nós ficávamos lamentando, né, digamos assim, essa falta de recursos. Mas hoje, e eu cheguei a comentar isso, Carlão, durante a minha participação aqui, o ano passado eu estive no Fórum Econômico Mundial em Davos, estive na reunião do clima no Egito, estive na reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. E esse tema da segurança alimentar é um tema que está por todo lugar. Se fala o tempo inteiro. De modo que se a segurança alimentar está no topo das prioridades de preocupação do mundo, existe no mundo hoje um certo divórcio, uma separação entre, por um lado, oportunidades de investimento que remunerem o capital de forma adequada e a necessidade infraestrutural. E, de repente, você vê um Brasil capaz de produzir grande quantidade de alimento que o mundo precisa. Mais uma vez, essa é uma chance de resolver o nosso problema de infraestrutura que nós vamos ter para os próximos 15, 20 anos. Você acha que eu acho que eu enxergo que também a gente tem gargalos, talvez políticos aí nisso tudo. Você acha que seremos capazes de superar tudo isso? E eu queria saber da sua experiência também como presidente do Banco dos BRICS, em que maneira que isso pode nos ajudar? Em primeiro lugar, nós temos uma equação política que deve funcionar a serviço da atração de investimentos e da promoção do Brasil no exterior, né? Essa é a lição que a gente aprende de outros países que tiveram um grande êxito nesse sentido. O Brasil tem que demonstrar uma imagem de, por um lado, prosseguir no seu processo de reformas estruturais e um país que não está se escondendo da globalização, mas um país que está se integrando com os grandes mercados mundiais. Eu acho essa uma atividade muito importante. E, em segundo lugar, a experiência do novo Banco de Desenvolvimento foi muito interessante.
quando eu assumi. Eu primeiro fui presidente do conselho do banco e depois presidente executivo. Então, o banco foi fundado em 2015, é um banco recente, é uma criança. De 2015 a 2019, tinha aprovado cerca de 600 milhões de dólares para o Brasil. De 2019 até março agora, aprovou 5,4 bilhões, ou seja, nesse período foi multiplicado por 9 o número de projetos aprovados para o Brasil. Você se senta ao lado de algumas das maiores economias emergentes do mundo, China e Índia. Agora, é claro, se você levar em consideração aquilo que o banco pode fazer com o tamanho das necessidades de investimento infraestrutural que o país tem, o banco tem uma contribuição que é modesta, né? Agora, por outro lado, esses bancos multilaterais, Carlos, eles funcionam um pouco como, aliás, o ministro Paulo Guedes gosta muito dessa expressão, eles são indutores de crowding in. Você faz um investimento e, por conta desse investimento, você atrai um investidor institucional, um banco comercial, um fundo soberano, ou seja, você aumenta o número de atores numa atividade de investimento. Agora, para fechar aqui, eu queria saber o seguinte: o seu copo, ele está meio cheio, meio vazio nesse momento e mais importante do que tudo isso, o que fundamenta essa sua resposta? A minha visão é que meu copo está meio cheio. É como se nós estivéssemos num jogo de quartas e aí o mundo estivesse passando por um terremoto, a gente volta para a mesa do jogo, as cartas são redistribuídas e a gente fica com uma mão boa. O Brasil é uma superpotência do agronegócio, o Brasil é uma superpotência energética, o Brasil é uma superpotência ambiental. Então, a confluência dessas três características, né, energia, alimentos e a economia verde, destacam o Brasil. Então, me parece que isso é uma coisa estrutural, que acontecerá. Pode acontecer mais rápido, caso o governo ajude e não atrapalhe, pode acontecer de uma maneira mais lenta, se o Brasil não resolver algumas dos seus dilemas políticos internos. Mas, mais uma vez, eu acho que as atratividades do Brasil são de tal maneira sedutoras que elas superam as dificuldades políticas de curto prazo, os ciclos eleitorais. Eu acho que o Brasil vai continuar sendo um dos principais destinos de investimento estrangeiro diretos nessa próxima década. Marcos, uma hipótese agora. Se você fosse eleito presidente da República agora, que desafios, aonde você apontaria seu foco? Quais são os desafios que você, na sua visão, com sua capacidade de gestão, o que você faria? Acho que quem quer que seja presidente da República nesse momento e para os próximos anos, Carlos, tem que continuar o processo de reformas estruturais no Brasil. Agora, no exterior, eu voltei hoje de Singapura, muitos comentavam comigo que o Brasil se encontrava quase que no 7º ano de reformas estruturais contínuas. Eu acho que esse processo tem de prosseguir, porque, afinal de contas, essa é a maneira pela qual o Brasil vai poder, por exemplo, absorver uma parte importante dessa recolocação das cadeias globais de suprimento que estão um pouco saindo na China, buscando alternativas. O Brasil já foi o maior parque industrial do hemisfério sul. Para isso precisa continuar o processo de reformas. Entre elas a reforma tributária, não apenas pela sua complexidade, né, tudo tem que ser simplificado, mas também porque ela representa para o empreendedor. Veja, hoje a nossa carga tributária está mais ou menos 10% superior àquilo que é a média dos outros países emergentes. Se de repente você diminui a carga tributária no Brasil para ficar mais perto do que a média desses países com os quais a gente concorre, vai sobrar muito mais recursos para os empreendedores fazerem ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, que no limite são os grandes multiplicadores da produtividade. Você tem um problema de produtividade, ele precisa liberar recursos para que isso aconteça, e isso acontece sobretudo na economia de mercado, no setor privado. Você acha que é possível, eu falo, a China, por exemplo, é uma potência, China, Índia, da mesma forma que o Brasil se transformou fez essa transformação aí no Centro-Oeste, eles de repente também podem falar assim, não, a gente vai investir em ciência, vamos investir em tecnologia. Eles podem de repente, ao invés de grandes clientes, se tornarem, vamos dizer assim, grandes concorrentes? Não, em alguns setores isso já é observável, quer dizer, a China e a Índia são 2 dos 4 maiores produtores de alimentos do mundo. Mas a China, pelo tamanho da sua população, é importadora líquida de alimentos. A Índia tem que fazer uma série de reformas, inclusive de natureza social, para que isso possa acontecer, né? De modo que, enfim, das maiores economias do mundo, aquela que reúne condições de solo, de meteorologia, de trabalho duro, capacidade da produção,
acesso a recursos hídricos, né, que é tão fundamental para a competitividade agrícola, é o Brasil. Aliás, você falou em acesso a recursos hídricos. Agora eu prometo que fechamos a prosa porque você fez uma menção à história da água. Eu queria que você trouxesse para a gente concluir a nossa prosa aqui. Não, é verdade. A água é talvez o insumo mais básico, mais fundamental para a produção agrícola. Veja o caso da Índia, por exemplo. Hoje, de cada 10 litros de água na Índia, 8,5 vão para a produção agrícola. Quer dizer, como eles não têm a mesma capacidade, né, de acesso a recursos hídricos, eles têm que diminuir a água, por exemplo, para higiene pessoal, para saneamento e direcionar para a agricultura. Nós não temos essa dificuldade. A nossa dificuldade é a dificuldade de infraestrutura para extrair ainda mais benefícios do que é o nosso acesso aos recursos hídricos. E no limite, a comparação que eu gosto de fazer é a comparação com o Vale do Silício. Né? O Vale do Silício, que é muito conhecido, né, na Califórnia por ser o berço da revolução da tecnologia da informação, nos faz pensar que o Brasil pode ser o Vale da Água, ou seja, os grandes ganhos de produtividade, né, vir a partir desse benefício, né, que a história, né, e a geografia nos deu, que é o nosso acesso à água. Maravilha. Ô Marcos, muito obrigado pela gentileza. Marcos Troirro, não é assim? É isso. Marcos Troirro, deu uma aula aqui pra gente, aula magna aqui, neste Fala Carlão extraordinário aqui, direto do Anagro 2023. Muito obrigado pela sua gentileza, viu? Um maior prazer. Muito isso obrigado. aí, gente. A gente se vê por aí, gente. Não acabou ainda, tem mais Fala Carlão pra vocês.